Bem, no livro O Ensaio das Massas do Ortega, ele vai dizer que existem dois tipos de grupos da sociedade. Ele vai dizer que existe a massa e existe a minoria. Bem, a massa, o Ortega vai classificar como aquele grupo de pessoas que representam a maioria da sociedade, que geralmente não estão inseridos dentro do debate público e que também não têm nem a vontade de estar inseridos dentro do debate público e dentro da política. Né? Ele vai chamar aquele tipo de pessoa que representa a maior parte do eleitorado, né? Dos votos de uma eleição, mas que não está com muita ideia, com muita vontade de estar inserido dentro do debate público, de ficar lendo livros e etc. É aquele simples trabalhador que levanta de manhã para trabalhar e alcançar o pão de cada dia para sua família. Então é isso que o Ortega vai chamar de massa, ou seja, a maioria do povo. E existe a minoria. A minoria o Ortega vai chamar como aqueles pequenos grupos que se unem em prol de uma ideia e que tentam de alguma maneira modelar a sociedade baseado nas suas ideias, nas suas convicções, nas suas crenças. Então a gente tem, por exemplo, aqui o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento racial, que são minorias que se unem em prol de uma ideia. Então você tem as feministas ali que tem uma causa que é a luta pelas mulheres, os homossexuais que lutam pelos homossexuais, no caso os LGBTs, e você tem ali o movimento racial, que é a luta negra ali, etc. Percebam que eu não dei nenhum exemplo de direita. Eu só dei exemplos da esquerda que representam a minoria. Por que eu falei isso? Porque até meados de 2014, ou até mesmo um pouco antes, como eu já expliquei no vídeo passado sobre o granchismo, a esquerda tinha o monopólio da informação, do debate público e do debate universitário. Isso significa dizer que a direita não tinha voz dentro da sociedade, nem dentro do debate público, nem dentro do debate universitário. O que você tinha era o monopólio da esquerda, que detinha todo o monopólio de informação, no caso ali dos jornais, seja de rádio, televisão, e do debate público, como criando fantoches que eles diziam ser de direita, mas que na verdade nunca foram de direita, como no caso do PSDB e do PMDB. Né? Então eles criavam essa orquestra, né, que eles chamavam de democracia, mas que na verdade nunca era, porque era apenas a esquerda debatendo com ela mesma e disputando o poder. Né? Então acontece aquilo que o Olavo de Carvalho já havia dito em 2007, que qualquer político ou partido político que tenha pelo menos uma ideia, uma linha de raciocínio pro lado da direita do espectro político vai ganhar as eleições e vai ter apoio popular. Essa profecia, digamos assim, do Olavo de Carvalho se concretiza em 2018 com o Bolsonaro ganhando as eleições para presidente. E não só o Bolsonaro, né, como agora o Congresso e o Senado tendo diversos representantes de direita infinitamente maiores do que a esquerda, que praticamente foi chutada do Brasil, da política brasileira. Então o que acontece? O que acontece é que, embora a minoria ela seja uma minoria, né, por si só, porque é composto por indivíduos que são em menor número do que a massa, mas o Ortega vai chamar que justamente essas minorias elas controlam toda a massa. Ele vai dizer o seguinte, olha, uma minoria organizada controla uma massa desorganizada. Entende? Então o que o Ortega vai dizer é o seguinte, olha, uma minoria muito bem alicerçada nos seus fundamentos e nas suas ideias, ela vai representar o povo, seja por via democrática ou não. Se no caso for por via ditatorial ou totalitária, não vai representar o povo. Mas ela pode ser representada por meio dos votos democráticos. Então veja, a esquerda, ou a minoria de esquerda que sempre disse representar o povo, você pega por exemplo as eleições passadas, na qual o Boulos, o Haddad, o Ciro Gomes falavam, porque nós representamos os direitos dos povos, das minorias, dos índios, dos homossexuais, etc. Eles que diziam representar o povo, na verdade, nunca representaram. Como você sabe que nunca representaram, Thiago? Bem, você pega as eleições, quem ganhou foi o Bolsonaro, e não o Ciro Gomes, o Haddad ou qualquer um destes indivíduos. Isto porque, na verdade, eles nunca representaram. O que havia até então era apenas uma ideia do povo ter que se submeter à sua vontade, as suas ideias, aquilo que eles acreditavam, as ideias dessas pequenas minorias. Por quê? Porque não tinha alguém que o pudesse representá-los. Então, quando surgem essas pequenas minorias de direita no Brasil, como o movimento liberal, o movimento libertário e o movimento conservador, e começam a alcançar o povo por meio da internet, por meio do YouTube e dos debates universitários e debates públicos também, como no caso dos liberais, que começaram a ganhar muita popularidade dentro das universidades e mostrar o quão medíocre e falta de cultura e de inteligência a esquerda, que dizia representar o povo, tinha, né? Eles começaram a ganhar popularidade pelo povo e ser aceito pelo povo. Então o povo vendo isso, a massa vendo isso, falou, pô, agora finalmente nós temos
alguém que possa nos representar. E então é assim que a direita, a minoria da direita, começa a ganhar força, popularidade no Brasil, a tal ponto de ganhar as eleições e chutar a esquerda do cenário político e do cenário brasileiro. Entende? Então, uma minoria organizada, ela é capaz de governar todo um povo. Entende? Só que o que aconteceu no Brasil foi um processo sistemático de silenciar um lado. Então, aquela minoria que dizia representar o povo, que dizia representar o povo por vias políticas, por meio de ideias, na verdade nunca representaram. O que houve era apenas um consenso da massa que tinha que se sujeitar àquelas ideias daquela minoria que queria representar o povo. Porque não havia outra minoria que pudesse bater de frente com ideias totalmente diferentes e antagônicas da que havia até então. Então, com o surgimento dessa direita, né, agora sim nós temos debates públicos e universitários que mostram e que representam os dois lados do espectro político se degladiando entre si, entre ideias. Entende? Então é assim que começa esse reavivamento, digamos assim, da democracia e do debate público entre realmente aquilo que é esquerda e daquilo que é direita no Brasil. E é assim que uma minoria governa a massa, por meio de debate de ideias e da aceitação por meio dos votos do povo, da massa, que, por livre e espontânea vontade, por meio da sua vontade expressa nos votos, escolhe quem irá representá-los.